Opa, vou procurar abreviar um vídeo aula de psicologia, ego. Psicologia porque é interno, ego é interno, então é psicologia. Não adianta ficar 2, 3 horas explicando o ego porque ninguém vai entender. Vamos resumir o mais rápido possível. O que é o ego? Tudo que você aprende, cada pessoa aprende, tudo que ela aprende sempre se torna ego. Por quê? É um ego, é uma coisa, é um centro egóico. Tudo que você aprende, tudo que você sobrevive ou vive, que sobrevida não é vida, então você tem que viver a tua vida. E desde pequeno, cada um é criado em um clima, cada um é criado numa situação, e cada um cria o seu conhecimento, que se chama ego. Com esse conhecimento, você vai levando a vida. E até os 7 anos, tudo que colocam em tua cabeça, você acredita que é verdade. Porque o seu ego é pequeno ainda até os 7 anos. Você não tem como compreender o que é colocado. Você simplesmente aceita, que o cérebro aceita tudo como verdade. O cérebro só diz sim para os teus conhecimentos que você aprendeu, principalmente até 7 anos. Depois, como você já tem um certo ego, 8, 9, 10 anos, você começa, como o teu ego é diferente do outro, você começa a aceitar certas coisas e rejeitar outras coisas. Também é um movimento do ego. O ego ele aceita e rejeita de acordo com o tamanho do ego dele. Se as coisas forem do tamanho dele, ele aceita. Se as coisas forem acima do ego da pessoa, ela rejeita. Se as coisas forem menores, também ela rejeita, porque o ego se sente maior ou menor. O ego é aquilo que faz com que nós se achamos ou não se achamos. O ego, no fundo, ele não é o que somos. Nós somos uma testemunha que observa. Da forma que eu estou falando, você começa a observar o teu ego. O ego ele é necessário porque o ego se torna uma ferramenta. E o ego ele é uma ferramenta igual qualquer uma outra ferramenta. Ele é um aglomerado, é um conjunto recorrente de pensamentos que cada pessoa tem. E cada pessoa tem um conjunto de pensamentos recorrente que se chama ego, diferente do outro. Por isso que dizem que tem o território, que é o geral, e o mapa. Cada um é um mapa. Cada mapa é um ego. E às vezes esses egos se gostam e criam uma comunidade. Quando eles não se gostam, eles criam a comunidade e outro vai para outra. É um ego para cá e um ego para lá. Aí o ego se torna coletivo. Uma coletividade de egos forma um grande ego. E uma pessoa sozinha ela pode se tornar um grande ego quando ela percebe isso. Quando ela percebe esses detalhes, essas nuances de ego, ela deixa de ser o ego dela. Ela percebe que ego é como uma bolha de sabão, que você dá um clique e ele se apaga. Ele não presta para nada. E ao mesmo tempo ele é uma grande ferramenta. É a única ferramenta que você tem de uso. Você trabalha, você vai adquirindo conhecimentos, vai crescendo o teu ego. Então o ego é um conjunto de pensamentos seu, só teu. O outro tem só o dele. Quando você também aprende, junto com esse ego, que você deve respeitar o ego do outro, por quê? Porque o ego do outro foi formado de uma forma diferente do seu. A sua formação foi egoisticamente uma, a dele foi egoisticamente outra. Ele pertence a uma crença, você pertence a outra. Ele torce para um time, você torce para o outro. Ele gosta de certas cores, certas coisas. Ele tem uma vida particularmente de acordo com o ego dele e você tem a sua. Qual é o segredo? O segredo que falam. Já escreveram até livro do segredo. Simplesmente isso. É compreender que o ego é isso. Que o ego, cada um tem o seu e cada um tem que ser respeitado como ego. Se você respeitar, você penetra no centro egóico de qualquer pessoa e você passa a compreender qualquer pessoa. Mas primeiro você tem que entender que você também é compreensível para uma outra pessoa que compreendeu também. Senão você vai crescer o teu ego e se achar muito inteligente, que também não deixa de ser ego. Então ego, para você ter um grande ego, você tem que ter tudo isso que eu relatei agora e mais a compreensão de tudo isso, que seria o quê? Perceber que você não é o ego, ninguém é o ego. O ego é aquilo que colocaram na nossa cabeça. Cada um tem um conjunto colocado na cabeça. Cada um segue uma coisa por causa disso que foi colocado. Esse tipo de ego. Tem o ego de uma crença, tem o ego da outra, tem o ego de um partido. Até partido político é a mesma coisa. Um segue um partido porque é coerente com o ego dele, o outro segue o outro. O que é importante é você compreender isso para você não tomar partido. Pertença ao seu
a você mesmo, pertença à compreensão. O importante é você pertencer à compreensão de que todos os egos são conflitantes por causa disso. Mas quando você compreende isso, você deixa de ter conflito. Porque você concilia o ego de todo mundo, porque você já conciliou o teu, que você já entendeu o que é o ego. Que o ego não é ninguém, além de uma bolha de sabão que não vale nada. E ao mesmo tempo ele é tudo, porque ele é uma ferramenta de trabalho. Esse foi um vídeo simples, suave, que eu fiz para você entender o que é ego. Demorei 5 minutos, não precisa ficar mais que isso. Para quem quer entender o que é o ego, é só voltar o vídeo e assistir de novo. Encaixe as palavras. Seu ego jamais será aquele ego que você acha que é poderoso. E de uma certa forma ele é poderoso, porque de acordo com o seu conhecimento, você faz mais que o ego do outro que não tem tanto conhecimento. Então só que não é ele, nem é você. O ego é aquilo que você sai do lado e observa. Pessoas de um jeito e pessoas do outro. Pessoas tomando um partido. E esse ego às vezes trai a pessoa, porque a pessoa se acha e ela compra um baita de um carrão. Ela põe um monte de roupas bonitas. Para quê? Para mostrar que ela é mais poderosa que o outro. Não deixa de ser o ego. Até o próximo. Não vou falar mais, porque já são 6 minutos, já deu para você entender o que é ego. Você já percebeu que você não é o ego. Ninguém é o ego que é. O ego é uma ferramenta para ser utilizada momento a momento. E quando você utilizar ele, ele faz que nem uma bolha de sabão. Ele se apaga, mas você continua usando ele como uma ferramenta. Ferramenta de trabalho. Até o próximo. Até o próximo vídeo aula.